Está entrando no ar o primeiro episódio do Ricole Pod. Ou seja, aqui você pode alegria, pode descontração, pode amizade, pode tudo, só não pode não poder, né? Então, interprete aí da maneira que você quiser. Então, hoje aqui eu estou com uma convidada especialista. Gente, Deus, ele é muito maravilhoso, porque são pessoas que... Ela é uma contemporânea de colégio, do Colégio Batista, que eu conheci, assim, reencontrei, conheci também lá no Encontrão. Então, assim, hoje eu vejo ela assim como uma poderosa empreendedora, sabe? Uma mulher mesmo de sucesso. E, gente, mulheres, depois da maturidade, é que algo acontece. Vocês vão já conhecer, eu vou já falar para vocês quem ela é. Colocando os óculos, né? Porque faz parte. A minha primeira entrevistada é Emídia Leal, uma mulher apaixonada pela vida, filha, mãe, amiga, companheira e serva temente a Deus. Bióloga de formação, é extremamente aplicada à genética e à biologia molecular. É professora e pesquisadora da UFMA, onde dedica grande parte do seu tempo ao ensino, à pesquisa e à assistência à saúde. Tem como propósito de vida compartilhar conhecimentos que possam resultar em mais saúde e bem-estar na vida das pessoas. Gente, isso aqui é excelente. Mas sentia que faltava algo, queria mais liberdade e controle sobre o seu tempo e uma fluência financeira para realizar sonhos. Foi aí que descobriu a do Terra. Bem-vinda, Emídia. Muito boa noite. Muito prazer estar aqui, Jana. Uma alegria imensa. E participar do seu primeiro pod, tá vendo? o primeiro Ricole Pod, é uma honra, um privilégio. Mas, gente, é porque é sintonia. Você não tem noção, não. A gente se conhecia, né, do encontrão, de olhar, tá, aquela coisa de curtir e tal. De repente, a Emídia já está numa rede, que eu também faço parte, que é a Rede AME, e de repente a gente vai para um evento, não é isso? Olha, gente, eu já estava com um tempão, o Cláudio sabe, a gente já estava com um tempão, acho que uns 3 meses para estrear esse podcast, acredita? E tipo assim, aí eu ficava pensando, mas gente, por que que não vai? Por que que não vai? Foi somente uma conversa que eu tive com ela. Emídia, olha, vai acontecer isso, isso. Ah, Janaína, eu quero. Gente, então, quem é que poderia estrear esse podcast? Ela. Não é não? E aí ela vai falar pra gente quem é a Emídia. Então, como você falou na minha apresentação, eu sou uma pessoa realmente muito dedicada aos estudos desde sempre. Então, desde a minha infância, adolescência, toda a minha preparação escolar, eu sempre fui, na nossa época, né, a chamada CDF. Né? Nossa, meu Deus, eu era do fundão, meu pai. Pois é, então tinha a galera do fundão, a galera da frente. Eu sempre estava nas primeiras carteiras da sala, era aquela focada e concentrada nas aulas, não participava das brincadeiras, da bagunça. Não que eu tivesse algum problema de me relacionar, de conviver com todos os colegas, né? Dos mais bagunceiros de sala de aula, dos brincalhões, daqueles outros também como eu, que eram mais estudiosos, concentrados, né? Os CDF. Mas eu realmente tinha esse foco em estudar. Sim. E aí vamos contextualizar essa minha vida de infância e adolescência. Paralelo a esse meu foco para os estudos, eu também sempre gostei de viver a vida de forma prazerosa. Então, mesmo com o foco em estudar, eu nunca deixei de me divertir, de ir para festas dentro da minha faixa etária, todos os tipos de festas. Vivenciou mesmo o que a coisa da época, isso, né? Mas claro, né, que por conta de certos limites, principalmente da nossa época, em termos do que algumas famílias, né, recomendavam de horários, né? Isso eu acho que realmente isso é importante, a gente vê o que acontece hoje. Você tem que impor limites, né, aos filhos, às crianças, mas eu usufruí, né, de tudo que a vida proporciona. Então,
viajava muito com meus pais, que nos proporcionavam isso dentro do que era viável na época, não comparado com hoje, que hoje você, por mais dificuldades, você consegue pegar um avião hoje aqui Sim. e estar em qualquer lugar. Na época, a gente fazia aquelas viagens de carro num Fusquinha. Eita. Sou eu e um irmão, né? Somos um casal de filhos. E meus pais sempre gostaram de viajar. Minha mãe, nascida em Pernambuco, Recife. Eu também sou pernambucana, mas me criei no Maranhão. Então, eu sou, né, uma pernambucana maranhense. Nós íamos, naquela época, as estradas, a maior parte que a gente fazia para chegar de São Luís até Recife era de pissarra. Eita, num imagina. Fusquinha. Minha mãe sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Oh, E meu pai, vivi isso com aí, bagagem para passar, às vezes, um mês. Como que a gente conseguia colocar uma bagagem para um mês para 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, e ainda parte da adolescência? Então, só que em relação a um outro lado dessa fase, aí vem a adolescência, né? Ainda dentro da fase escolar, em termos assim, vamos falar um pouco assim, a questão de, já que eu disse que eu era muito focada em estudar, a questão das paqueras, né? De namoro. Então, eu também era muito retraída, por um lado, né? Nesse ponto, eu era muito assim, na minha, eu tinha dificuldades assim, de me expandir com qualquer pessoa, eu ficava meio desconfiada, eu tinha esse temperamento. Mas, minha irmã, me diz, eu tinha... Mamãe me colocava com medo, né? Porque ela nunca foi uma pessoa de conversar, dizer, ó, minha filha, sabe o que ela dizia para mim? Olha, não dê seu priquito. O priquito é a honra da mulher. Aí eu digo, se você der seu priquito, você vai sair na rua, você vai dizer, olha a desonrada, olha a desonrada. E eu ficava com aquilo na minha cabeça de, meu Deus, como é que a pessoa vai dizer, meu Deus, vai saber e tal, aquela coisa. Porque é como se fala, né? Como é que era a tua mãe, assim, contigo? Então, eu ia justamente colocar isso. A mamãe foi uma pessoa, já não está mais entre nós, que ela era muito, por um lado, muito à frente do seu tempo, em termos também profissionais, e parte do que eu fui seguindo, eu herdei, e não só a genética, mas a epigenética, né? Que é o ambiente que você vive, que vai também te moldando. Então, muito do que eu me desenvolvi profissionalmente tem a ver com minha mãe e meu pai também, que sempre foi uma pessoa muito intelectualizada, enfim. Mas em termos outros, a minha mãe era uma pessoa mais rígida, né? E dentro de valores bem tradicionais em relação à época. Viveu muito isso. Em termos assim, do que como namorar, o que fazer, com quem vai sair. Tinha a corte, né? O rapaz tinha que ir lá. Coisa Só toda, que nesse sentido, o que aconteceu no meu caso? Durante essa fase, tipo, entre 11, 13 anos, como toda garota, claro que eu paquerava, mas daquele meu jeito. Que às vezes algumas pessoas podiam nem saber que eu estava, né, paquerando, enfim. E coincidiu de uma situação que foi o meu primeiro marido, que é meu primo legítimo, que começou a ter interesses, né, de namoro, bem mais velho do que eu, 7 anos e meio mais velho. E daí começou aquela situação, e nesse aspecto, isso casou bem para minha mãe. Olha que meio que estranho. É porque antigamente a gente tinha uma certa hierarquia, né? A gente era direcionada. Mas assim, de início, o interessante foi o seguinte, que do início, como é primo, claro que todos se assustaram. Não pode, são primos. Inclusive minha mãe e meu pai. Foi foram meses, quase um ano, de uma luta, quando realmente eu acabei me interessando de querer namorar com ele, né? Mas a minha mãe ficou preocupada, meus tios, os pais dele, enfim. Mas acabou que minha mãe tinha também uma posição que eu acho muito interessante, que ela dizia assim, bom, se não tem jeito, eu não posso ficar contra a minha filha, eu vou ter que, dentro da situação, apoiar.
Mas aí, dentro desse contexto, tem um outro lado da história que tem a ver com escola, né? Que nessas paquerinhas que eu tive, que não era só na escola, eu tinha paqueras que não eram meninos da escola, mas meninos da minha convivência, das férias, da Praia do Olho d'Água, que estudavam até em outras escolas, né? E naquela época, nas férias do Olho d'Água, a gente tinha uma casa de férias no Olho d'Água, onde todo mês de julho a gente passava o mês lá, e porque justamente o mês que, né? Hoje já está meio essa história do período chuvoso, às vezes até julho está chovendo, mas naquela época, julho era raridade chover. Então, nós passávamos o mês de julho todo na Praia do Olho d'Água, e nas férias, que na nossa época não era só um mês e meio, um mês de férias de janeiro, nós tínhamos 3 meses de férias. Não sei se você lembra disso, se ainda pegou essa época, porque você é mais nova que eu, você é uma década depois, mas enfim. Mas é que parado, peguei sim. Então, na época das férias, a gente fazia as festinhas. Cada dia era festinha na casa de um que tinha casa no Olho d'Água. E nessas festinhas é que rolavam as paqueras. Né? Aqueles bailinhos de garagem. Isso, de garagem. Isso a gente eu tinha falta demais. Era maravilhoso. Demais. O ponche, meu irmão. Oh, meu Deus. Bom, e aí nisso rolou paquera e tudo. Mas voltando para a questão da escola. Então, na escola, eu tive, né, também paqueras. E um desses paqueras que quase foi namorado é o Guilherme, né? Que foi na mesma época, algo assim, por um período em que eu já estava na situação com o que foi o meu primeiro marido. Mas eu amo essas histórias de amor, eu acho muito show, cara. Só que na época, e muitos anos depois é que eu fiquei sabendo o porquê que na época o Guilherme ficou meio assim, a coisa não fluiu, não avançou. Eu falei, bom, né? E eu também já estava realmente, já tinha um outro lado meu também já gerando realmente, havia já um compromisso, mesmo que ainda eu muito nova, enfim, eu acabei casando aos 18 anos, terminando o último ano da escola. Né? Então, casei muito nova. Mas naquela nossa época, da minha faixa, na época, quem tinha entre 15 e 20 anos, muitas casaram nessa época. Aconteceu de muitas casarem nessa época. E no meu caso, por minha vontade, racionalmente, né, pelo que eu racionalizava na época, e hoje, eu não teria necessariamente casado. Mas para os padrões e valores familiares, época, né? Eu fui induzida a ter que me casar. Porque, tipo assim, às vezes acontecia de meus pais chegarem, eu estava lá, né? E eles percebiam querendo, tipo assim, já preocupados. E aí, o que já estaria ou não acontecendo, entendeu? E tipo, rapaz, o cabo vai só te enrolar, tinha aquela história, né? Oh, meu Deus. Bom, mas aí nisso, por sua vez, ele foi fazer, tinha se formado, foi fazer mestrado em Recife, o meu ex-marido, e lá, como acontece, né? Acabou também, claro, eu muito novinha, fiquei aqui, ele lá, já numa outra fase de vida, ele acabou namorando por lá. Sim. Né? E acabou namorando com uma pessoa que era filha de uma das grandes amigas da minha mãe. Gente. E quando eu soube disso, aí foi aquela, né, aquela coisa de brigar, de confusão. E eu, em seguida, logo depois, quer dizer, quase que sabendo da coisa, fazendo aquele auê todo, quer saber? Eu também agora vou namorar. Aí eu comecei a namorar, mas sem oficialmente a gente... Eu não lembro bem se a gente chegou a acabar para valer. Eu sei que ele lá com o rolo e dizendo que não sei o quê, e eu peguei, vou namorar. Aí eu comecei a namorar aqui também. E aí, nisso ele veio, porque foi numa época de carnaval, aquelas famosas festas de Lítero, Jaguarema. Os bailes. Os bailes. Gente, e que na época que se saía da festa do Jaguarema, determinado dia, e ia para a Praça João Lisboa assistir as escolas de samba. Eu peguei essa época. E eu estava com este namorado. Fui sair do Jaguarema e ele lá, né, com primos, né, porque nós temos família em comum, então primos, tudo.
os homens primos, né, tudo ao lado dele, né? Porque, né, claro, vamos defender o homem em mídia rosa. O que é isso? Que sacanagem é essa que em mídia rosa está fazendo, né? Que descompostura. É. Que o pessoal Aí, coisa logo, né? Eu saí com o meu, então, namorado, fui para a Praça João Lisboa. Ele, então, foi com mais uns 3 primos nossos, não lembro muito bem quantos, mas um deles, inclusive, muito ligado a Guilherme, que é o Mário, né? Foram lá para a Praça João Lisboa, porque o meu ex-marido, na verdade, os que foram até preocupados para não deixar ele fazer nenhuma besteira, porque a intenção dele era dentro de aquelas coisas que as pessoas, né, piram assim, de que ia até saiu, disse que ia pegar um revólver. Olha aí. Olha só que loucura, o que acontecia, né? Porque queria saber que história era aquela. O machismo, aquela coisa de homem viril, ela não estava sabendo que ele estava aprontando. Pois é. Bom, então, minha história, acabou que ele fez aí aquelas coisas, chantagens emocionais, né? Que aí depois ele foi uma vez, queria conversar comigo e disse que se eu não acabasse naquela hora, naqueles dias, né? Aquele namoro, que nunca mais a gente teria nada e não sei o quê. E aí aquela coisa, aquela instabilidade que começou a me dar, meu Deus, será o que vai ser, o que não vai ser, enfim. Eu acabei, meses depois a gente noivou e casou, né? Então essa é a minha história já do início, saindo da adolescência, início da fase adulta. E aí já, além disso, era assim, bom, qual mulher não sonha casar, constituir uma família, ter filhos? Eu também tinha esse sonho, né? É verdade. Então, fui usufruir, curtir essa fase de casada e de arrumar casa. E quem ia na minha casa, na nossa casa, dizia que era uma casa de boneca. Gente, porque era uma casa sempre arrumadinha e tal. Quis logo, né, dentro, compatibilizando com meus estudos, fui logo, vou engravidar, não vou engravidar. Acabou que com 1 ano e alguns meses eu engravidei, mas meu primeiro filho eu perdi, né? Cheguei a ter o Gustavo, mas na época eu tive CMV, citomegalovírus, que é um tipo de infecção que, dentre as consequências, pode levar ao que eu tive, que foi um parto prematuro. E o Gustavo nasceu, né? A infecção que eu tive passou para o Gustavo, né? E ele teve sepsemia, né? E só com 22 dias, né? Não acabou falecendo. Nesse período, tu já estava com quantos anos? Então, eu tive Menina, eu vou pegar o Gustavo. Para a gente. Sim, vamos tomar uma aguinha. Uma água. Pode levantar, né? Eu tive o Gustavo aos 20 anos. É bom que eu mostre meu look. Ó. Deixa eu te ajudar. Água para nós, irmã. Nós vamos já abrir esse. Porque hoje é dia de brindar, dia de comemoração. Vamos primeiro brindar com água. Gente, água é vida. Outra coisa, vocês não estão sentindo, mas, gente, a do terra, meu Deus, está um clima tão gostoso aqui. Olha, tá um clima tão gostoso, tão maravilhoso. Gente, nossa, tá aqui, tá fluindo. Gente, isso entra na gente, que é uma coisa maravilhosa. Mas isso aí a gente vai já falar sobre isso. Vamos já falar. Pois é, então fui mãe aos 20 anos. Foi um sofrimento muito grande, né? Ter perdido o Gustavo. Mas eu tenho um temperamento que eu vivo todas as situações de forma intensa. Eu sou intensa. Então, eu sofri muito, mas corri atrás para saber o que poderia realmente ter sido. E só
muito tempo depois é que ficou realmente esclarecido que foi por conta dessa virose, enfim. Oh, gente. E eu fui, inclusive, logo em seguida para São Paulo, porque eu já estava na universidade fazendo o curso de Ciências Biológicas, né, que eu fui da primeira turma de Biologia do Estado do Maranhão, porque o primeiro curso de Biologia foi na Universidade Federal do Maranhão e eu fiz parte da primeira turma. E nós tínhamos, por estímulo do nosso fundador do curso, o professor Dr. Vavik Stevanker, ele dizia que férias para a gente não era férias para viajar, brincar, era férias para estudar em outro local. Mas o que te motivou a fazer biologia? Acho que as férias na praia, alguma coisa, contato com a natureza? Então, não. Sim, isso também, mas assim, eu, desde sempre, quando as pessoas me perguntam sempre disso, eu lembro que na celebração eucarística da nossa formatura, na missa, o padre perguntou para cada um o porquê tinha escolhido aquele curso. E eu disse que, para mim, era porque eu sempre tive, era uma coisa dentro de mim, não sei te explicar o porquê, desde a infância, a minha paixão dentro das ciências era biologia. E eu queria, dentro da biologia, eu nunca fui muito amante de olhar um animal e me apaixonar pelo animal. De olhar a planta e ficar apaixonada. Mas eu era apaixonada de imaginar, de querer ver uma célula. E de querer saber como seria dentro da célula e como aquele material dentro da célula, que realmente vai estar relacionado a tudo o que é o conjunto disso, é o que constitui o organismo. Então, a minha paixão sempre foi essa. Só que com o tempo, inclusive hoje, isso acaba repercutindo no macro, que eu adoro as plantas, entendeu? Mas o meu início foi no micro. A minha paixão primeiro é o micro, que tem a ver com o DNA, com a célula. E não por acaso, tudo isso, hoje fica claro para mim que está Deus. Né? Porque existem vários, né, trabalhos hoje mostrando que a estrutura do DNA, se você for analisar, tudo tem a ver com o que Deus incrível, né? colocou, o que está na palavra, o que está na Bíblia. Né? Só que as pessoas que são cientistas, mas que não são crentes, agnósticos, tudo, eles não conseguem fazer essa correlação. Né? Mas, hoje, cada vez mais cientistas acabam se rendendo que Deus está ali. Né? Então, voltando, por isso foi a minha paixão. E, na época, não tinha biologia. Né? Eu fui da primeira turma. Olha aí, gente. E aí, maravilhosa. Como que tudo aconteceu dessa felicidade de ter biologia? Se não tivesse biologia, eu teria feito farmácia bioquímica, ou pensei até uma época em odontologia, mas seria mais a farmácia bioquímica, porque estaria um pouquinho dos cursos que existiam aqui, pouquinho mais próximo. Cheguei a fazer vestibular na UEMA para veterinária, porque também estaria dentro do que os conteúdos básicos eu tinha mais afinidade para estudar. Sim. Então, eu cheguei a fazer veterinária e cheguei a fazer, naquela época, a gente fazia muito para testar, porque era o vestibular tradicional, para a gente treinar, né? Eu fiz isso. E no vestibular que eu fiz, testando, sem ter concluído o terceiro ano científico, que falava na nossa época, né? Se falava, eu passei em primeiro lugar. Nossa. E testei também na UFMA, enfim. E sempre eu passava, porque eu era CDF, realmente, né? Bom, aí biologia apareceu como? Porque o professor Kerr, que foi o fundador do nosso curso, em um encontro num local dentro de instituições, né, de ensino, conheceu a minha mãe, a professora Margarida Maria do Rego Barros Pires Leal, que foi pró-reitora de ensino e pesquisa da UFMA. Logo em seguida, essa pró-reitoria foi desmembrada, ficou só a pró-reitoria de ensino e foi criada, né, a de pesquisa, e ela continuou como pró-reitora de ensino. Então, ela era também uma pessoa muito visionária. Então, quando ela conheceu o professor Kerr, pelo que ela ouviu dele numa determinada reunião,
ela ficou encantada, e como ela tinha, dentre as várias, o que ela implantou na UFMA, eles queriam, né, o professor Cabral Marques, que era o reitor na época, eles implantaram muitos cursos. E a minha mãe pensou, então, no curso de biologia, porque o professor Kerr já falava, e quando ela ouviu, conversaram, tanto que na nossa formatura, o professor Kerr, no discurso dele, falou que ele, por aquilo que estava acontecendo, a nossa formatura, né, foi contextualizar o início do curso, tudo, porque ele conheceu a Margarida. Quando ele conheceu, ele começou a namorar com a Margarida profissionalmente. Aí depois esse namoro virou um noivado, resultou num casamento, e ele veio morar no Maranhão e fundou o curso de biologia. E assim eu fiz o vestibular para biologia. Tu és a primeira turma? Eu sou da primeira turma. Mas muito massa isso. Bom, e aí, fechando a história do meu primeiro filho, eu já fui, então, com toda essa situação de luto, eu fui logo fazer estágio, porque o professor dizia, né? Vocês têm que ir para laboratórios fora daqui fazer estágio. Então, no mês de férias, porque o Gustavo nasceu no dia 29 de maio, ele teria feito agora 40 anos. Nasceu no dia 29 de maio de 1984. Então, foi aquele sofrimento, né? Ele ficou lutando 22 dias, então logo veio as férias de julho, vieram as férias, eu fui fazer um estágio em São Paulo. E aproveitei para fazer exames, para poder entender melhor o que tinha acontecido comigo e tal. E foi o meu primeiro estágio na USP, né? Na Universidade de São Paulo, onde eu já criei um vínculo que, ao me formar, eu voltei para fazer o mestrado, e já ligado a esse laboratório que eu havia feito estágio, né? Então, assim... Então, tudo levava para essa questão então, celular, eu sempre... né? E aí eu fui, na época, eu fiz o mestrado com citogenética animal, estudando genética, cromossomos, mas de animais, porque eu não me imaginava, porque havia muito, assim, de uma forma equivocada, achar que para lidar com ser humano eu teria que ser médica. E isso logo foi percebido que não... Mas tu tens o perfil de médica, eu pensava que tu era médica. Pois é, todo mundo, né, há tempo pensa que eu sou médica. E depois eu desenvolvi, e por que lá atrás as pessoas diziam, mas por que você não fez medicina? Você tinha nota para passar... Porque eu nunca quis, na época, eu tinha dificuldades emocionais de lidar com pessoas com doença, de ter que passar por todas aquelas situações que quem faz o curso de medicina, de ter que, nas aulas, né, de anatomia, de ter que estar ali com cadáveres, de situações de cirurgias, de estar em aula de cirurgias, né? Porque, inclusive, eu tinha situações de que, quando eu olhava sangue, eu desmaiava. E a biologia, ela remete muito à vida, isso, né? Só que a biologia, então, o que me apaixonou na biologia, além, né, do que eu já falei, é porque eu podia, de uma forma básica, ajudar para a saúde depois, né, sem ter que lidar com o ser humano diretamente naquilo que poderia me fazer sofrer. Mas é uma fuga isso. Hoje eu já tenho maturidade, lógico, mas é por isso que se diz que a idade, né, vai nos trazendo a sabedoria, e a gente consegue, depois de alguns anos, perceber que lá atrás poderia ter feito muito mais. É por isso que a gente fala, se eu tivesse... se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás. Né? Incrível, gente, mas, enfim, né? De qualquer maneira, ter feito biologia, para mim, era o que eu queria realmente, né? Sim, mas continuando, a biologia, ela expandiu tanto que hoje, e todo o desenvolvimento da genética, principalmente no nosso país, só aconteceu por conta dos biólogos. Os grandes geneticistas brasileiros, tá? E a maioria até de como a genética no Brasil nasceu, com pessoas de fora, de outros países, a grande maioria não era médico. Tinham alguns médicos,
mas a maioria, na época, não se falava biologia, se falava ciências naturais, história natural, né? Alguns cursos eram chamados de história natural, ciências naturais, depois que veio o termo mesmo biologia, né? E a maioria era da agronomia. O professor Kerr, de formação básica, ele fez o curso de agronomia, ele era agrônomo, mas se apaixonou pela genética e nunca exerceu como profissão a agronomia em si. Ele sempre foi um professor, pesquisador, estudioso, mas que contribuiu muito para a questão da agronomia com as pesquisas dele e também, além da parte da agronomia, a outra paixão dele, além da genética, foram as abelhas, né? Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso, a monografia, foi com ele estudando genética de abelhas, porque era a única pessoa que poderia, já de início, me ligar mais à genética, mesmo eu querendo já a questão das células, mas eu fui estudar genética de comportamento das abelhas. Olha só. Na época, eu tive que construir colmeias no quintal da minha casa para fazer as análises lá do que acontecia. Ai, gente, em isso relação... é tão legal. Eu tenho a minha netinha, ela gosta dessas coisas. Por exemplo, tem um bichinho, ela quer pegar, ela quer mostrar. Olha como é isso aqui e tal. Menina, eu tô me notando aqui. Meia hora de bate-papo. A gente ainda não abriu isso aqui, gente. Como é que pode? Nossa, meia hora. E a gente pra já tem... te ver, né? E minha irmã, vamos embora abrir isso aqui. Quem se acusa? Não se abre, não, irmã. Então, e no moscatel da outra delícia, a gente aqui ainda nem molhou o bico. Então, Jana, já estou na fase o quê? Aí me formei, né? Já tinha... Sim, calma. Eu, no meio do curso, né, já tinha perdido o Gustavo. Um ano depois, veio um ano... Já foi em 85, um ano e meio quase depois, nasceu a Malu, a Maria Luísa, minha primeira filha, né? Depois o Gustavo, e eu ainda fazendo biologia do curso, na né? universidade. Tá. Daí, em 86, me formei e já sabia... Opa! Meu Deus, não vai derrubar o estúdio do Viva! outro. Olha isso, gente. Né? Mas foi babado, tem que estourar mesmo. Vai estourar mesmo. Vamos de brinde, gata. Vamos. Uma dica, Jana. A gente vai colocar, depois, quando a gente for falar da doTERRA, as pessoas vão entender. A gente vai colocar 2 gotinhas do óleo de limão siciliano, na água. Na água. Pimenta. Olha só. Desculpa, do limão siciliano, o lemon. E para que serve? Tu faz já dizer? Então, o lemon, nesse caso aqui, ele tem várias funções, mas por que eu tive a ideia de colocar na água, já que a gente vai tomar aqui uma taça? Vamos brindar, gata. Vamos lá. Isso se chama parceria. Primeira de muitas. É verdade. Gostoso, né? Então, o lemon, ele vai ser... Puxa, não, pode puxar. Isso. O lemon é interessante quando a gente está tomando algum drink, alguma bebida alcoólica, da gente tomar um pouco antes, até mesmo na água durante, né, para estar hidratando. E se ficar, por acaso, depois, né, eu não quero ter risco de ter, assim, aquele peso na cabeça, se eu tomei uma taça a mais, ou no dia seguinte, né, às vezes a pessoa acorda, você coloca ou na água, ou você coloca 1 ou 2 gotinhas na língua sublingual, porque ele vai proporcionar um detox, tá? Ele é um óleo bem importante para essa parte de detox, mas a gente vai falar deles já. já. Então, voltando
a minha filha, Maria Luísa, que, né, curso foi ainda. assim, aquela filha, né, imagina, por tudo que nós tínhamos passado, muito desejada, e foi assim uma alegria, uma grande felicidade quando a Malu nasceu. E logo em seguida, em termos da minha trajetória do curso, né, me formei. Sim, e aí eu disse, não vou parar, porque eu tinha que fazer mestrado, doutorado, né? Isso estava já no meu projeto de vida. Então, fiquei só mais um ano, aguardando a questão de fazer seleção para o mestrado, e fui, né, me mudei para São Paulo com a Malu bem pequena, né? Morei 3 anos em São Paulo, fazendo o meu mestrado. E no último ano do mestrado, eu engravidei da minha segunda filha, a Maria Augusta. Então, quando eu estava terminando a tese, né, a minha orientadora na época, a doutora Yatil Yonenagi Assuda, que foi assim uma mãe, né? Inclusive, o Baby Chá da Guta foi na casa dela. Olha só. Ela organizou, porque criou, sabe aquela coisa de que a parceria... Uma das filhas foi a graduação, não, foi a pós-graduação e outro mestrado. Então, a Malu foi durante a graduação e a Guta durante o mestrado. E aí, quando eu fui... As meninas nasceram com um título. Você não tem noção, não. E a Yatia, ela foi uma mãe, porque assim, ela brincava em mídia, orientação é meio que um casamento, realmente. Então, a gente tinha uma afinidade muito grande profissional, e houve assim também um vínculo de amizade pessoal, familiar muito bacana, né? Até hoje a gente mantém esse vínculo. Pois bem, quando eu estava já para entregar a tese, nasce a Guta. Então a Yatil brincava, você está defendendo 2 dissertações, né? Tese, na verdade, né? Tecnicamente a tese é do doutorado, no mestrado é dissertação. Mas enfim, então quando eu entreguei, estava para entregar, só que eu não entreguei por quê? Porque quando eu fui fazer a última correção, a Yatil, lendo, falou, Emídia, daria para você ficar mais uns 3 meses e você entrega, você conclui não só o mestrado, a gente pode fazer um upgrade, você já sai com doutorado, mas eu teria que ficar mais uns meses. E não tinha como eu ficar mais, mudança já toda, enfim. E aí eu voltei para São Luís, com a Guta tinha 45 dias, nem 45 dias de nascida, né? E o que aconteceu? Então, até a dissertação ficou praticamente pronta, mas não ficou pronta. E a Guta só mamava. A Guta foi daquelas que nem água tomava, só no peito. Só que eu tinha um prazo para depositar a dissertação no setor, para não perder o prazo de defesa, aquelas coisas, né, dos cursos. E quando foi no tempo lá limite, eu tive que voltar para São Paulo para poder finalizar a dissertação e já marcar a defesa, né? E foi tudo assim. Então, minha vida sempre foi assim, como você está vendo, desde o início, era estudo e mais várias outras coisas. Era o estudo e mais várias outras coisas. Não, às vezes eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uma filha de 27 e uma de 25. A de 25 não tem filho, mora comigo e tal, e às vezes se reclama, eu não tenho tempo para nada. Minha irmã... Eu também casei muito nova, eu casei com 20 anos. Sim. Entendeu? Eu tive com 6 meses, né? Como eu estou te falando, a mamãe não conversava muito. Ela só dizia para não dar o preguito. Era só a única coisa que ela dizia. Mas assim, ela não conversava, não dizia, olha, toma um anticoncepcional. Eu nunca tomei na fita. Então, assim, depois de 6 meses eu engravidei. Aí depois, quando minha filha tinha 1 ano e 1 mês, eu engravidei novamente. Aí liguei logo, fiquei assustada, né? Aí eu tô dizendo, gente, eu tava na faculdade com vocês 2, levar vocês soltaram derrubar aquele globo do Selma, rodando aquela doidice. E essas meninas hoje não dão conta, minha irmã. Sozinha. Tipo, não dão... não lavam a roupa, não sei o quê. E a gente tomando conta de casa, de menino, de marido, de não sei o quê, de estudo. Não é? Mas assim, a gente vai dar um crédito para vocês, porque são épocas, né? Porque são épocas, amiga, não. A nossa época... E tem uma né? coisa, Jana, também dentro do que era a nossa época, eu, pelo menos, tive, graças a Deus,
tenho que reconhecer isso, eu tive sempre um apoio, Sim, né, uma rede de apoio que se muito chama bom. hoje, né? Aham. Então, eu tive boa funcionária que me ajudava no cuidado com minhas filhas, no cuidado também da casa. Eu supervisionava, né, mas eu tinha quem me ajudasse nesse sentido. E quando eu precisava viajar, em função também das meninas, também, se eram muito pequenas, ficavam na casa da minha mãe com as minhas, né, com a babá, né, e tal. Mas então, eu tinha esse apoio, né? Mas mesmo assim, a gente dava conta de muita coisa, Tava, né? e era muito a gente era mais maduro, É, não a sei, gente hoje em dia, né? mais cedo a gente teve maturidade verdade, gente. para assumir. Olha, eu fui perder o juízo depois de véia. Mas quando a gente era nova, né? O juízo da gente já era no lugar. Ah, minha irmã, depois que a gente se empoderou, aí eu vou até agora falar para ela, que ela vai falar um pouco da Emídia, depois maturidade, Isso. que foi, que aconteceu. Eu despriquitei, né? Ah, isso aí não é novidade para ninguém, mas assim, estamos aqui, né? Vivendo. Ah, gente... Então, bom, então para fechar. Vamos fechar com essa grande história. finale, eu quero que tu fale da Emídia pós-maturidade, entendeu? Foi o que aconteceu, qual foi aquele boom? Porque assim, gente, pós-maturidade é a segunda adolescência. Porque é aquela fase do neném. Nem muito velha, nem muito nova. É a gente tá verdade. naquele... O mais velho chama a gente de nova e o mais novo chama a gente de velha. Então, a minha irmã é um mix, tal. Mas, gente... A gente rompe tantas barreiras que vocês vão já saber essa história. Emídia pós-maturidade. Pois é. Então, as minhas filhas já crescidas, né? Fizeram lá, passaram... Não me falou como reencontrou. Pois Tchô, é. grande Aí, amor. vamos então. Daí veio a situação do meu casamento, que chegou num momento que interesses foram ficando diferentes, né? Meus projetos de vida e os projetos de vida do meu ex-marido foram seguindo caminhos diferentes, aí, gerando aqueles conflitos, enfim, não deu certo mais o nosso casamento. E no momento em que eu estava para completar 30 anos de casada, 30 anos de casada, caraca, velho. Eu tomei a decisão de me separar. Gente... Amigo, acho que meu casamento foi o mais flash de todo mundo. Eu passei 4 anos e 8 meses casada. E o caboclo ainda me largou. Ai, infeliz. Pô, ó, vocês conhecem. Guilherme conhece, tu conhece. Eu vou já relembrar. Mas isso aqui não é bastidores. Bastidores. Isso aqui é uma conversa de bastidores. No meu caso, não foi por, assim, dizer que eu, de imediato... quis me separar, não. Foi uma separação que ela vinha acontecendo progressivamente. Hoje, eu tenho um entendimento que, se for analisar, eu me separei com 30 anos de casada, mas talvez eu já tivesse separada na prática muito tempo, não é? há 10 anos. Então, assim, meu casamento foi muito feliz. Realmente, eu digo, foi muito feliz. É bacana, isso aí é legal. Durante 20 anos. Posso dizer isso do meu, mas pula. Aí 10 anos foi uma coisa meio conturbada, que foi só progredindo, e eu tomei a decisão. Porque, não sei se tu concordas comigo, mas nesses casos em que, como foi o contexto do meu, se não é a mulher que toma a decisão, o homem não vai tomar. Não toma mesmo, não. Não toma, né? E aí eu tomei a decisão, porque para eles é muito cômodo, né? Então eu tomei a decisão. Claro que mesmo já a coisa se arrastando, na hora que acontece, é um momento complicado, claro que é. Mas eu digo que meu luto de separação, porque tudo tem um luto, foi muito rápido. Mas por que foi muito rápido? Porque na prática eu já estava. É verdade. Às né? vezes a pessoa olha aquela situação e, né? Isso. Não, eu entendo. Hoje eu entendo. Pós-maturidade, assim, que a gente vai encaixando certas coisas, né? Isso, a gente vai montando o quebra-cabeça. Justamente. Pois bem, então isso aconteceu de 2000, a minha separação mesmo foi 2012. Né? Então eu vivi
de final de 2012. O luto, assim, foi entre outubro de 2012 até fevereiro, mais ou menos. Então, assim, eu tive 3, 4 meses de luto. Daí eu já estava no carnaval, eu já estava paquerando, eu já estava me divertindo. Estava viva. E eu voltei a viver. Literalmente, eu não sofria mais. E as pessoas que me encontravam percebiam isso e diziam, meu Deus, você está outra pessoa. Eu estou vendo uma mídia cheia de vida que há muito tempo eu não via. E isso foi real, né? Agora, claro que, voltando à história de Deus, eu contei muito com a minha fé, eu busquei mais ainda a minha espiritualidade, a minha prática religiosa, tive a ajuda de várias pessoas que são pessoas assim que já são muito mais entendidas da palavra, porque nisso eu reconheci também que eu, pouco ao longo da minha vida, eu busquei entender mais a palavra de Deus. Eu sempre tive Deus, o temor a Deus, mas eu não fazia certas conexões e não buscava. E eu passei a fazer isso, mais ainda, né? E isso foi fundamental. É verdade, isso é né? um equilíbrio mental, nossa, espiritual. Espiritual, é fundamental. A busca pelo... Se antes era primordial, imagine hoje. Isso é importante a gente colocar para quem, né, vai nos ouvir, está aqui nos ouvindo. É muito importante. Pois bem, e aí, quando foi 2014, justamente de 2013, 12, 13, começaram a surgir os grupos de WhatsApp, a questão das escolas, né? Os reencontros, porque já estava tendo via as redes sociais, que na época o forte era o Facebook. Aí logo depois aqui veio o Instagram, mas nessa época o forte era Facebook, aí algumas pessoas... A gente já pegou o Orkut, né, irmã? No final, assim, eu peguei o finalzinho. E migramos para o Facebook. Para o Facebook. E aí, nisso, algumas pessoas da época da nossa turma, por isso, começaram a se conectar, começaram a se encontrar, marcavam um encontro aqui e acolá. E aí isso foi expandindo até que chegaram até mim e tal. E nisso eu entrei num grupo, né? Isso foi 2014. E o bonitão lá. Daí aconteceu, em novembro de 2014, que o professor Emílio faleceu. Sim. E foi nesse dia do velório do professor Emílio que eu fui e lá estava Guilherme. E foi lá que nós nos reencontramos, mas numa situação bem sui generis, assim, só aquele susto. Uhum. Não, e o susto, assim, porque, por incrível que pareça, a gente ficou esse tempo inteiro, né, praticamente 33 anos para 34, que a gente nunca mais se viu. Olha aí, gente. Nunca mais tínhamos nos visto, nos encontrado. Nesse período, o único tempo que eu fiquei fora direto foram os 3 anos que eu morei em São Paulo, que foi 88, 89, 90. E ele que também morou um tempo, 2, 3 anos no Rio. Mas a gente na mesma cidade, em lugar nenhum a gente teve a oportunidade de se encontrar. E olha que São Luís é tão pequeno, pois a gente se encontra até nas esquinas, se bate ali. Bom, daí as coisas, né, depois desse encontro, assim, no susto e tal, mas já tinha no WhatsApp, mas a gente não se falava no grupo e tal, enfim. Aí depois, né, algumas situações de conversa no grupo, enfim, fomos conversando e tal, e isso foi final de 2014, né? Eu estava separada, mas o meu divórcio não tinha saído ainda, porque eu dei entrada no divórcio logo que eu me separei, mas foi uma separação litigiosa. A minha também. Né? Por incrível que pareça, sendo da mesma família. E o divórcio em si só saiu depois de vai e vem, até que a coisa...
pôde A gente ser... ficava desquitada. Não, desquitada era lá na época das nossas mães, que quando... A mãe ainda dizia, minha irmã, tu te aquela que tu tá desquitada. Eu, mamãe, não tô desquitada não, senhora, tu é solteira. Ela nunca mais seja solteira. Eu disse, ninguém, tá bom, tá, eu tô desquitada. Você está solteira. Minha irmã, era uma confusão. Bom, e daí a gente acabou que, né, dessa forma a gente acabou... Meu divórcio saiu em abril. Olha só como são as coisas. O divórcio saiu oficialmente em abril. Ele também estava casado, mas já tomando as providências para separar. E foi quando a gente teve o primeiro encontro para conversar, para saber se a gente ia tentar ter um relacionamento depois de tantos anos. Foi no dia 8 de maio de 2015. Gente, é incrível, né? O amor, cara, tu é doido. E assim, não é puxando o saco para a escola, não, mas o Batista, ele tinha essas coisas, porque além da tua história, eu também conheço outras pessoas que também viveram isso. Que se reencontraram, sabe? E hoje estão juntos. Entendeu? Gente, isso dá uma matéria. Pois é, então, assim, mas quando você pergunta a Emídia da maturidade, tirando esse, né, isso foram detalhes importantes, mas eu quero fazer agora uma análise geral da Emídia pós-30, que foi logo depois, né, que eu já tinha minhas filhas, tinha defendido o meu mestrado. Aí, logo depois, uns anos depois, eu voltei para fazer o doutorado, mas aí eu não morei mais direto em São Paulo, eu ficava indo e vindo. E aí já mudei de área, já passei para a genética humana. Sim. Porque a minha orientadora do mestrado, que tinha uma visão, disse, Emídia, não faz mais sentido você continuar no Maranhão, que já está precisando de genética humana, e eu vejo em você um potencial para ser a pessoa que vai implantar genética humana no Maranhão. Olha aí. Então, assim como eu fui pioneira em fazer o primeiro curso de biologia do Maranhão, né, eu fui pioneira no sentido de, mesmo no mestrado, ainda com a parte animal, fui eu que fiz o primeiro estudo cromossômico, técnicas de citogenética, de analisar cromossomos ao microscópio com material de animais. E quando fui fazer o doutorado, a minha orientadora do mestrado, que trabalhava com genética animal, falou, não, você tem que levar para o Maranhão agora a genética humana. E aí me apresentou a doutora Maiana Zatz. Irmã, sabe o que veio na minha cabeça agora? Não é nem de conta. Aquela novela O Clone. Sim, sim. Então, a Maiana Zatz, muitos conhecem, porque ela virou assim, né? É uma das, vamos dizer, pops da genética no Brasil. Eu fiz o doutorado com ela, só que no período que eu estava começando o doutorado, o que acontece? A minha mãe, que tinha aparecido com câncer, complicou um pouco depois, e eu tive que, né, cuidar da minha mãe, acompanhar minha mãe em termos de tratamento, porque ficava também indo e vindo. E aí a Maiana foi uma pessoa também muito, né, especial. Ela disse, esqueça agora o doutorado, seu doutorado está aqui, você vai fazer seu doutorado, mas agora você vai cuidar da sua mãe. E assim aconteceu. Né? Então, eu dei todo o apoio para minha mãe, que infelizmente veio a falecer. E, em seguida, a morte da minha mãe, eu fiquei muito fragilizada, lógico, e fiquei naquela... volto ou não volto agora, e muitas pessoas ligadas a mim disseram, agora é a hora de você realmente voltar. Daí eu voltei, terminei meu doutorado, e justamente a primeira técnica de extração de DNA, de análise de DNA em laboratório no Maranhão, fomos nós que realizamos. Parabéns, a gente arrasou. Né? Implantamos, e foi logo depois disso, poucos anos depois disso, quando estavam surgindo os chamados projetos Genoma, né, que tinha, né, já estava em andamento o genoma humano acontecendo no mundo. Inclusive, na época que eu defendi o doutorado lá com a Maiana Zatz, ela já fazia parte
de algumas análises relacionadas ao genoma humano mundial, né, porque vários países, vários laboratórios, enfim. E ela implantou, ela construiu um centro de estudos do genoma humano da USP, né? E esse centro, que é um centro de pesquisa, a primeira tese defendida lá foi a minha. Eu tive esse prazer, né, de inaugurar o auditório desse centro. Nossa, gente, que ela implantou. É histórico. Gente, como eu digo, conhecimento não ocupa espaço. Agora, você imaginar a mulher da primeira turma, primeira em tudo, gente, tinha que ser ela mesmo para estar aqui. Pois bem, daí implantamos várias pesquisas aqui em relação à genética humana. E logo em seguida também veio o convite do Hospital Universitário, né? Na época, o diretor do hospital era o professor Natalino Salgado, que logo em seguida foi reitor, por mais de uma vez, da UFMA, nos convidou para implantar o primeiro laboratório de histocompatibilidade para viabilizar os exames para os transplantes no HU, porque o HU já tinha implantado o transplante renal, mas só podia fazer com intervivos. Sim. Porque quando é intervivos, há um tempo para que o exame possa ser feito. Não tinha o laboratório aqui, o material ia para Teresina, que era a cidade mais próxima e já com parceria, onde os exames poderiam ser realizados, e dava tempo de ter o resultado e acontecer a cirurgia, por exemplo, entre pai e filho, sobrinho e tio, primos, né? Pessoas vivas, o transplante. Mas para ter o transplante com doador falecido, que anteriormente se falava doador cadáver, só é possível com uma distância mínima X, tendo laboratório naquela região. E nós não tínhamos, precisava ser implantado. E como os exames envolvia a questão de imunogenética e parte dos exames já eram com biologia molecular, então nós ajudamos a implantar esse laboratório e ficamos à frente desse laboratório de 2005 a 2017. Né? Olha aí, gente. E logo nesse período também surgiu a implantação do primeiro doutorado em biotecnologia em rede, que foi o Renorbio, Rede Nordeste de Biotecnologia. E eu fui, né, convidada numa reunião que estive para ser a coordenadora do Estado do Maranhão, representando o Maranhão, para implantar esse doutorado em biotecnologia, que o Maranhão fizesse parte. E daí foi um grupo, eu articulei pessoas tanto da UFMA quanto da UEMA, nas diversas áreas que poderiam ter relação com a biotecnologia, para que a gente tivesse esse doutorado implantado aqui. Por conta do Renorbio, logo em seguida surgiu o Bionorte, que tem a mesma proposta, só envolvendo a região norte, Amazônia Legal. E como o Maranhão tanto faz parte do Nordeste quanto da Amazônia Legal, o Maranhão também pôde fazer parte da rede Bionorte. Que aí, nesse caso, a gente colaborou, mas não mais ficando à frente. Foi uma colega nossa, a professora Patrícia, que também foi da minha turma de biologia, nós fomos, né, colegas de turma, sendo que ela seguiu uma outra área da biologia, a área da entomologia, e eu fui para a genética. Então, fechando isso, né, eu cheguei, né, fiz assim rapidamente dos 30 e poucos aos 50 e poucos, quando eu realmente deixei a direção do laboratório de transplantes do HU e já estava ali me preparando para me aposentar total da UFMA, que foi já, né, de 18 para 19, quando eu já estava com tempo para me aposentar. Veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu acabei me acomodando, foi um dos lados negativos da pandemia, é que eu me acomodei de não dar andamento em papeladas para fazer logo o concurso para professora titular, para fechar minha aposentadoria como professora titular. E cá estamos, em 2024, eu não fechei ainda, mas vou fechar.
essa aposentadoria. E em 2020 eu conheci a doTERRA, né? Conheci a doTERRA. Como é que tu viu essa relação? Pois é. E tem tudo a ver, porque eu não sei ficar parada, acho que você já percebeu isso. Sou amante do estudo e de desafios novos. Adoro coisas novas, de fazer parte do que é novo, de implantar coisas novas que eu sei que vai trazer impacto. Eu gosto disso, é uma vertente minha. E quando eu conheci doTERRA, tudo se encaixou por quê? Porque doTERRA é o quê? O nome doTERRA, para quem não sabe, pensa que é até um nome em português. Na verdade, doTERRA em latim significa dádiva da terra. Porque esses produtos todos vêm das plantas, vêm dos extratos das plantas. Então, tem a ver com biologia, certo? Só que tem a ver também com aquele primeiro lado da biologia, que é a questão da molécula, como vai atuar nas nossas células. Os óleos essenciais, cada um deles tem diversas moléculas químicas de forma natural que vão agir no nível das nossas células, regulando a função da célula, levando a célula a ficar em homeostase, que ela funcione da forma correta. Porque, claro, aqui e acolá, principalmente com o envelhecimento, esse funcionamento fica desregulado. Sim. Né? Então, a gente precisa estar ali atento para regular. Então, quando eu conheci a doTERRA, eu quis logo experimentar para saber realmente o que isso me traria de bom para a minha saúde e bem-estar, que é o que é a proposta geral da doTERRA, levar mais saúde e bem-estar para todos, né? E, com isso, eu comecei a ser cliente preferencial. Vi os resultados assim de forma imediata, né? Foi algo assim muito impactante os resultados. Eu queria saber qual é a correlação do inalar. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Logo em seguida, senti os resultados dos efeitos desses produtos. Eu ia compartilhando com pessoas próximas a mim, familiares, né? Inclusive meu pai hoje é um dos principais clientes preferenciais da minha equipe, que mais usa e tem benefícios incríveis. Pois bem, e aí eu decidi, né, participando de reuniões, de também empreender com doTERRA. Então, hoje eu sou uma cliente e empreendedora doTERRA. E veio casar com o fato de eu estar me aposentando e querer continuar ativa profissionalmente de alguma forma. E algo que me traga prazer dentro de uma atuação profissional, que é sempre o quê? Levar saúde, de alguma forma, saúde para as pessoas. E aí você pergunta sobre a questão de inalar. Então, a doTERRA é a única empresa que está certificada para que a gente possa fazer uso das 3 formas. A forma aromática, que pode ser como está aqui no difusor, que o difusor da doTERRA, ele é um difusor ultrassônico, porque hoje nós temos vários difusores no mercado, né? Mas eles não têm a qualidade para que, ao você colocar o óleo, não perca as propriedades químicas daquele óleo, e também eles rapidamente danificam, enfim. Então, o da doTERRA tem esse diferencial, por isso que a gente recomenda usar o óleo doTERRA no difusor que seja da doTERRA. O outro uso aromático é quando a gente coloca na palma da mão, faz aquela forma de conchinha para inalar. Por quê? Qual é o efeito aromático? É porque existe uma relação incrível. Quando a gente inala, rapidamente os efeitos dessas químicas percorrem todas as nossas células, porque vai pelo bulbo olfativo. Né? Então, é incrível. A gente, para quem não né, é da área, mas quando a gente explica e a pessoa utiliza, ela identifica na hora o que está acontecendo. Quando você inala, em pouco tempo você percebe os efeitos. O outro uso é o uso tópico, que a gente passa, né, em algumas regiões do nosso corpo, porque também, ao passar,
ele vai penetrar e vai atingir via corrente sanguínea todas as nossas células. E ainda tem o uso interno, por ingestão, como nós colocamos aqui na água. Em algumas situações, a gente pode colocar sublingual, ou, a depender do sabor que possa não ser palatável, ou um pouco mais forte, você coloca 1 a 2 gotas em cápsulas vegetais ou gastroresistentes, que a gente manda produzir, compra nas farmácias de manipulação, sim. Né? E você faz o uso interno. Mas alguns, poucos, a gente não pode usar internamente, mas a grande maioria, sim. E você pode perguntar, mas então é como remédio, você vai tomar só quando sentir uma determinada situação, aquele para aquela situação? Não. Isso é importante. Os óleos essenciais, você adota um novo estilo de vida. A gente tem uma rotina diária com vários deles, justamente para já ter um bem-estar e progressivamente, eliminar algumas situações que estão ali bem, né, ali no limiarzinho para desenvolver alguma patologia, você já elimina, e outras você previne. E aquelas situações de doença realmente que apareçam, você vai intensificar alguns desses óleos para algum sinal específico. Agora, é realmente curioso, porque assim, eu conheci a doTERRA na época da pandemia. Tipo assim, eu tinha uma rinite, que eu até dizia assim, crônica, né? E assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Tal. E na época da pandemia, a gente que era obrigada a usar máscara. Sim. E eu me sentia tão sufocada com aquilo. Aí eu não sei quem foi que falou, rapaz, o óleo. Aí eu, não, parece que eu vou fazer aqui, hortelã. na palma da mão, o peppermint, que é o hortelã-pimenta. Coloca na tua. Aí você passa uma mão na outra. Gente. Maravilhoso, né? Não então tem... é isso. Aí essa posição aqui, eu disse, gente, isso é muito gostoso, tem que prolongar isso aqui. Aí o que eu fiz? Eu comprei um óleo desse e pingava na máscara. Muita gente fazia isso, né? Muita gente. Gente, aquilo me dava um alívio tamanho. E olha, eu vou te dizer, a pandemia de 2019. 2020. 2019 para 2020. Amiga, se eu tive crise de rinite daqui para acho que foi uma. Sim. É uma coisa assim impressionante. Claudinho. A gente tá terminando. Tá. E aí, essa é a minha história com doTERRA. E o outro lado, Janaína, além dessa parte da ciência que está por trás, que tem a ver comigo, do que isso traz de benefício e o que eu posso levar esse benefício para ajudar outras pessoas, eu estou me desenvolvendo em outra área que eu jamais me imaginava, como empreendedora. Né? É um desenvolvimento extraordinário. A doTERRA, o modelo de negócio da doTERRA, nos desafia a cada dia ser uma pessoa, sabe, aberta a novas situações de desenvolvimento pessoal. Cada dia cresce, né? Tem inovações. Sim. Tu me falaste que tem um gel, um creme, né? Assim, a gente pensa que é só os olhos. Não são só os olhos. Então, além dos olhos, nós temos complexo de vitamina, nós temos shakes, nós temos a linha de skincare. Olha só. Nós temos a linha spa. Nós temos um sistema que chama um kit MetaPower, que foi lançado há 1 ano, que propõe um metabolismo saudável, que são 4 elementos que fazem parte desse sistema MetaPower. Nós temos o aroma natural, o óleo, que é um mix de aromas naturais, que tem também os soft gels com essa mesma composição. Temos os sachês de fibras, o Fiber Up, composto com fibras de alta qualidade, vitaminas e minerais, e sachês com vários elementos, dentre eles o que a mulherada adora, o colágeno, da melhor qualidade hoje no mercado. E esse sistema MetaPower, o que ele propõe? Regular o seu metabolismo,
E você pode ter um envelhecimento mantendo jovialidade. Então, você vai envelhecer em termos da idade, mas você pode manter suas células jovens. Isso é interessantíssimo. Muito bom. E eu vou experimentar, porque eu tô sabendo, disseram. Você já é cliente. Tá vendo? Quero Vou te dar o empreender parabéns, também. isso, que ela é a nossa cliente preferencial e que vai estar construindo do Terra junto conosco. Gente, porque, olha, eu experimentei, mas assim, eu não sei nem por que eu não dei e continuo. Mas, gente, é propósito. É porque tinha que ser com a gente. É verdade, é propósito. Seja bem-vinda a esse Obrigada, time. Sucesso. querida. Tá Vamos juntas rumo ao topo. Vamos sim. Então, gente, este foi um podcast inicial, né? Eu fiquei muito feliz por ter coincidido de ser a Emídia, porque assim, para vocês verem como muita coisa acontece, às vezes a gente não entende por que a gente está, eu tô amarrado, fulano tá botando olho, é macumba. Gente, não é. Existem coisas na vida da gente, são momentos, né? Deus age, escreve torto por linha reta, escreve reto por linha... Não, Deus escreve certo por linhas certas. Então, são coisas que acontecem. Então, Emídia, para mim, foi um prazer imenso. Eu tenho algo também a te entregar, entendeu? Pedi para o Claudinho pegar ali para mim, né? Que você realmente é uma pessoa incrível, né? A gente foi contemporânea, se encontrou lá no Encontrão do Batista, às vezes nas festas ajenas, aquela coisa. Você era muito alegre, muito cheia de vida, tal, aquela coisa. E assim, a gente não tinha muito contato e fomos também na questão das mulheres empreendedoras, a AME, e hoje, gente, Emídia, estreando o meu podcast. Então, eu queria te dar essa plaquinha simbólica, certo? Olha só. Como a minha primeira entrevistada, entendeu? Gente, eu tinha que homenagear, olha só. Que fofo. Eu sei que, olha só, ela é minha primeira entrevistada, ela já me introduziu aqui na questão do empreendedorismo, entendeu? Então, assim, vocês querem coisa melhor do que essa? Vou te entregar o seu kit que eu peguei hoje na Casa do Terra. Vou pegar aqui para você. Tá bom. Claudinho, precisa cheirar isso aqui, meu filho. Vamos. Ai, gente, olha aqui o meu kit. Eu vou até levantar. Isso aí. Deixa eu te ajudar aqui. Aqui é o pack de boas-vindas, tem vários materiais aí para você ler. E aqui o seu kit propriamente dito. O óleo de coco. Aqui é um óleo que veio de brinde pelo Clube Diamond, que nossa equipe participa. Tem uma líder nossa que está participando do Clube Diamond, que dá direito o cadastro receber um óleo a mais esse mês. Isso. O óleo de brinde foi o óleo de erva doce, o fennel. Maravilhoso. E aqui o kit completo que vem com o difusor. Vocês vão ver muito esse difusor aqui. Eu fui pegar pra ti, que acabou de dar pra ela e eu filmo. Difusor. Aqui o que você falou, Sim, isso que ela falou. o Deep Blue Hub, que é na forma de... É o óleo chamado das dores, na forma de creme. Aqui é o óleo de copaíba. E aqui tem os outros óleos. Então, o Zengest, que é o óleo que vai te auxiliar toda a parte gastrointestinal, várias situações. A gente vai fazer uma consulta de bem-estar com você. Vai, né? O óleo de tangerina.
Incrível, porque assim, que eu compartilhei algumas coisas com a Emília, a questão do lipedema, Isso. falei, aquela coisa. Nós vamos e ela vai montar uma protocolo rotina. também, entendeu? Aqui, o On Guard, o óleo da imunidade. O Peppermint, aquele que você já experimentou, o hortelã-pimenta. Tem um afrodisíaco aí. Tem. Você, com o tempo, vai conhecer... Nós temos hoje cerca de 200 produtos. Olha só, gente. Então, aqui, o frankincense, que é o olíbano, que é o incenso, que foi um dos presentes de Cristo. O lemo, também a gente colocou na água. Limão siciliano. O brief, que é respirar, então ele é um blend que tem a ver também com a parte respiratória. Melaleuca, que esse óleo a gente brinca que é o canivete suíço da Doterra, porque ele é antiviral, antibacteriano, antifúngico. E o lavanda, né, que a maioria conhece. Ah, esse é ótimo até para maquiagem, né, que a pessoa pinga um pouquinho no o lavanda, ele é muito conhecido pela parte emocional, de acalmar, é bom para o sono, mas além disso, ele é maravilhoso para a pele. Né? Ele hidrata a nossa pele, ele é interessante para situações de pequenos acidentes de queimadura, cortes, picadas de inseto, mas nós vamos fazer a sua consulta de saúde e bem-estar e vamos também fazer a sua primeira mentoria para empreender junto conosco. Maravilhoso. Pois, querida, muito obrigada. Foi um prazer. Deus muita abençoe. gratidão. Cadê nossa plaquinha? Guilherme. Olha só. Gente, eu sei que ela vai... E é fundamental a gente homenagear pessoas que acreditam no trabalho da gente, principalmente quando a pessoa está iniciando, certo? Porque é muito fácil quando a pessoa já está de boa ali, tá. Mas quando a pessoa está iniciando, gente, tem pessoas assim que acreditam, que investem na gente, é maravilhoso. Sucesso! Então, gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, certo? Gente, eu ainda não estou muito familiarizada para a câmera. Tem uma câmera aérea, meus amores. Esse foi o nosso primeiro episódio do Ricole Pode, como eu estou falando para vocês. Se eu posso, imagine vocês. Todos nós podemos, né? Se a gente trocar a letra aí também fica até mais interessante, mas é assim, entendeu? É assim, a gente pode tudo. Vou pegar minha plaquinha de novo. Maravilhosa. Vamos brindar novamente. Eu queria agradecer aqui a Aurora, uma pessoa da Ismênia, aqui no Maranhão, que é representante, que também é uma pessoa fantástica. Gente, olha que só que interessante, essa tampinha aqui pra... Gente, a pessoa meio com a boca, mas essa tampinha aqui é para manter, né? Para manter, justamente, tudo padronizadinho. Agora, gente, Emília, é muito fofo, né? Muito. Olha só isso aqui. Isso aqui, essas tacinhas da casa RB. Eu achei fantástico, porque ela me mostrou... Cara, isso remete muito àquela cristaleira da mãe da gente. Da nossa época, caramba, das mães, Isso. E olha só a delicadeza. Ixi, minha irmã ela trouxe esses guardanapos muito bonitinhos. Lindos. E E olha, com a cor da Doterra, o lilás. Por isso que eu botei pra ti, tá vendo? Muito fofinho, gente. É de um primor. Também eu tenho que falar do meu look, né? Olha só. Divina Rosa, gente. Olha isso. Toda na pérola, meu amor. Então é isso, gente. Obrigado. Teremos mais e mais. E vamos também ter outras vezes aqui a Emília, tá certo? Foi um prazer.